Vamos dar leitura na palavra do Senhor aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 a 6. Efésios, capítulo 2, versos 1 a 6. Vamos dar leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que tu nos tem dado, mais um domingo, estamos aqui pela manhã, para meditarmos na tua palavra, Senhor. Te agradecemos, em primeiro lugar, por tudo que tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e o Deus que fez terra, céu, mar, a fonte das águas, e tudo que neles há. E somente a ti servimos e te agradecemos por isso, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor Jesus, pelo teu amor, que tem se estendido a cada um de nós. Nesse momento, Senhor Jesus, pedimos que tu venha curar aqueles que estão enfermos. Cura, Jesus. Cura aqueles que, porventura, estão aqui reunidos virtualmente conosco, mas estão enfermos. Cura-os, meu Deus. Cura, tenha misericórdia. Resolva problemas de cada um dos teus servos, Senhor Jesus. Não deixe que venhamos ficar com nossas mentes turbadas, mas que possamos colocar agora nosso coração, a nossa mente, Senhor Jesus, os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações. Pedimos em favor também daqueles que não estão conosco, tu sabe o motivo de cada um. Da mesma forma, pedimos que tu venha curar as enfermidades dos que estão enfermos e por isso não estão aqui. Tenha misericórdia deles, saúde, Senhor. Aqueles que estão agora trabalhando, viajando, guarda-os onde quer que eles estejam e fala com eles também. Também, da mesma forma, pedimos em favor daqueles que estão, Senhor Jesus, desanimados, anima-os. Os que estão caídos, levanta, Senhor Jesus. Os que estão dormindo espiritualmente, desperta-os. Daria a tua graça, Senhor Jesus, a cada um deles, como tu tem concedido graça a nós. É que nós te pedimos, te agradecemos de hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, irmãos, estamos aqui agradecendo a Deus, realmente, por mais esse domingo, né? Muito bonito, por sinal. Depois de uns dias meio nublados, assim, mas realmente está muito bonito o tempo, né? Agradecemos a Deus por tudo. Não que não agradecemos quando o tempo está nublado. Deus sabe de todas as coisas, né? E o nosso dever é sempre agradecer a Deus. Então, em princípio, nós vamos aqui trabalhar aqui, havendo o tempo, esses 6 versículos. Se por um acaso acabar até um pouco antes, até eu penso, irmãos, que eu tenho que dar uma corrida hoje, que a prefeitura está fazendo um plantão lá no Itatinga para regularização daquela área lá, que é um AZEIS, né? Zona de interesse social. Então, como tem um terreno lá, eu tenho que correr, porque hoje eles estão lá das 9 às 13. Então, ainda tem que preparar uns documentos, que ontem eu não tive como ir. Então, se por um acaso terminar um pouco antes, mas não vamos correr para isso, não. Em princípio, nosso horário continua de pé, né? Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, aqui
o capítulo 2, então, inicia, né, dizendo que antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Bom, o morto, todo mundo, apesar da gente não querer ter muito contato com o morto, mas não acho que não há quem já não teve contato, né, com o morto, se não foi um familiar que já faleceu, mas um amigo, dificilmente alguém não foi num velório, possivelmente acho que todos nós já fomos, né? E ali se deparamos com uma realidade que não gostamos, mas sabemos, né, que exceção feita àqueles que forem transformados por ocasião da vinda de Jesus, todos os outros passarão, né? É o que o mundo fala, essa é a única certeza que todo mundo tem, né? Que vai passar pela morte. Na verdade, alguns não passarão, nós temos essa certeza também, que alguns não passarão. Bom, o fato é que ali, realmente vemos uma situação que só ali a gente pode contemplar, né? Porque nem quando a pessoa está dormindo, que aparenta, né, ter um jeitão de morto, mas não está morto, que está respirando, né? Muito embora, realmente, se ele estiver dormindo, você pode fazer um monte de coisa ali, mímicas, pelo menos, ele não vai ver nada. Talvez barulhos, a depender do barulho, ele pode até acordar, mas a depender do barulho também não vai ouvir nada. Agora, o morto, realmente, né, aquele carinho todo que as pessoas têm para com ele, né, os familiares vão lá, alguns até abraçam, beijam ou choram diante dele, ele não está ouvindo absolutamente nada, não está sentindo absolutamente nada, né? Não vê, ou seja, os sentidos que nós temos, né? Olfato, tato, a audição, o paladar, a visão, a audição, nada disso, né? Um morto. Então, essa situação que nós estávamos perante Deus. Ou seja, se pensarmos apenas nessa situação, mesmo que Deus quisesse, vamos colocar assim, né? Só no sentido humano da palavra, nós não responderíamos absolutamente nada porque estávamos mortos, né? E morto, esse morto espiritual não tem contato com Deus. Não há a menor possibilidade de ter contato. Então era a mesma coisa que, né, essa figura que nós temos lá de um velório. A pessoa está ali e é inerte. Então o morto é isso, né? Vai estar lá normalmente com 2 algodões lá ali no seu, porque realmente, né, ele não vai sentir cheiro de nada. Então, a Bíblia diz que antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Que pecados são esses, né? Pecado original. Adão e Eva foram criados, né, à imagem e semelhança de Deus, porém pecaram, ou seja, desobedeceram. Então, assim, os primeiros filhos da desobediência foram os filhos de Adão e Eva, né? Eles foram os filhos da desobediência, porque Adão e Eva, quando nasceram, não nasceram em pecado, né? Depois, né? Depois que eles nasceram, é que eles pecaram. Então, os filhos realmente da desobediência foram os filhos de Adão e Eva. E aí toda a sequência. E nós fazemos parte, né? Todos nós. Então, aqui o versículo vai tratar disso, e só no 4 que ele, né, no versículo 4, que ele tem um porém aí, mas até ali ele vai estar tratando dessa situação de nós, né, estarmos mortos, nossas ofensas e pecados. Vamos ler, então, alguns versículos aqui. A irmã Raquel, por favor, João, capítulo 5, verso 24, o pastor Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15, e a irmã Denete, Efésios, capítulo 4, verso 18. Irmão Jonatas, João capítulo 5 e verso 24. Amém. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Amém. Então, nós vemos, né, que todo o trato do Senhor para conosco, né, e as palavras aqui que nós vemos, seja lá de quem for, né, por acaso estamos estudando aqui alguns livros que foi o apóstolo Paulo que escreveu, o trato com a igreja de Cristo, obviamente, é sempre partindo do princípio que nós estamos vivos, espiritualmente falando, né, porque senão não haveria nenhum sentido, até porque
quando nós estamos espiritualmente mortos, essas palavras não fazem sentido para nós, né? Uma pessoa que lê a palavra de Deus e não lê com o Espírito Santo, ou seja, é o Espírito que nos dá vida, ela não entende, né? Ela até lê a palavra, mas não tem o entendimento que nós temos. E nós só temos o entendimento diferenciado, por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós nos revela a sua palavra. Aliás, é isso que nós pedimos sempre, né? Mesmo nós, na situação de cristãos aqui, né, que já optamos, né, fizemos essa opção, sim, né, em permanecer. Quando eu digo fazer essa opção, é em permanecer, né, porque sabemos que quem nos colocou foi o Senhor. Nós não conseguimos, com nossas próprias pernas, entrarmos no caminho, né? O Senhor nos colocou. Agora, a opção de continuarmos, aí é nossa, né? De continuarmos ou não. Você tem essa escolha, né? Mas o Senhor nos colocou nesse caminho. Então, é sempre partindo do princípio que nós estamos vivos espiritualmente falando. Isso é importante, né, que nós tenhamos em mente, porque mesmo nós, após estarmos no caminho, né, estamos vivos com Cristo, se em algum momento, né, o Espírito Santo não estiver em nós, ou se nós quisermos entender as coisas do Senhor com a nossa própria mente, é como se estivéssemos mortos, ou seja, não vai dar certo, porque nós não temos essa capacidade. Humanamente falando, nós não temos nenhuma capacidade para entendermos as coisas do Senhor. Nós vamos querer interpretar as coisas do Senhor de acordo com o nosso próprio raciocínio, né? E aí não dá certo. Por quê? Nós temos que estar vivos no Senhor para o Senhor. E não vivos em nós mesmos, porque nós mesmos estamos mortos em nossas ofensas e pecados, né? É só quando o sangue de Cristo realmente nos limpa, né? Nos purifica de todo o pecado e temos o selo do Espírito Santo, né? Vimos já isso. Somos selados com o Espírito Santo. Aí sim vivemos para Deus. Então, é interessante que tenhamos essa consciência, que estávamos mortos e agora estamos vivos. E o mundo, esse mundo que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Ou seja, eles vivem segundo o princípio desse mundo. Quando fala do mundo, não está falando da natureza, e sim está falando a maneira de pensar, né? A maneira de agir, o software que está, né, movimentando esse mundo. Esse software desse mundo é o inimigo, quem é o príncipe desse mundo. A Bíblia diz que o inimigo é o príncipe desse mundo, né? Então, quando nós estávamos mortos, vivíamos de acordo com esse software aí do mundo, né? Então, não existe neutralidade. Não existe neutralidade, né? Tem até um pastor que fala, eu até acho um pouquinho forte a expressão, né? Mas ele fala, e é um teólogo aí de mão cheia, um pastor, inclusive, dito pelo um dos maiores, ou o maior teólogo americano. Esse teólogo diz que o maior para ele é esse brasileiro, né? Que é o pastor Augusto Nicodemos. É o que ele lá fala. E realmente ele é uma pessoa com muita capacidade. Ele usa um termo que eu acho até um forte, mas ele diz que nós, seres humanos, somos besta, somos uma besta. Ou estamos montados pelo inimigo, ou estamos montados por Deus. Essa expressão montado é uma expressão, né, que quem usa muito é lá o espiritismo. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Mas eu entendo o que ele fala, isso é o principal para nós. Não precisa usar a expressão que ele usa, né? Mas a expressão é a seguinte: não há neutralidade. Não há neutralidade. Ou você, como morto espiritualmente, né, mais vivo nesse mundo, e achando que é muito esperto, que normalmente nós nos achamos, né, muito esperto, a depender da capacidade intelectual, cultural, a pessoa se acha mais esperto ainda. Só que espiritualmente está morto, mas está vivo para esse mundo. Quem que está no comando? O inimigo das nossas almas está naquele comando lá, o príncipe desse mundo que está guiando essa pessoa, ou qualquer uma outra. Ou aqueles que realmente viveram para Cristo, agora quem tem que estar no comando é o Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira, né? Ou é o inimigo das nossas almas que está no comando, ou é o Senhor Jesus Cristo. Quando é o inimigo, nós já sabemos, né? O que vai acontecer? São as obras da carne que vão se manifestar. E quando estamos no Espírito, é o fruto do Espírito que tem que se manifestar, né? Essa até é uma obrigação, né? E temos que estar buscando continuamente. Perfeição vai haver em nós? Não, porque estamos nesse mundo, um mundo imperfeito, e nós, em termos de constituição, somos imperfeitos. Mas aquele que habita em nós é perfeito, né? Então, quando ele habita em nós e quando ele está agindo em nós, vai haver perfeição, porque é ele que está agindo, mesmo que seja por meio de nós. A perfeição vem dele, né? Não vem de nós. Agora, nesse mundo, tudo é imperfeito, porque o mundo é imperfeito, né? Então, que Deus nos abra, né, o nosso entendimento, como nós estamos pedindo para o Espírito Santo abrir esse entendimento, que parece que é algo que Paulo fala tanto e tem que falar mesmo, e a Bíblia inteira
Fala, porque é isso mesmo, né? Sempre entendermos que estávamos mortos, agora estamos vivos. Se estamos vivos é porque o Espírito Santo está em nós, né? E de nós mesmos não temos nada, em termos de salvação, não temos nada a oferecer, mas foi unilateral o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Agora, gratos que somos, né, por amor, aí sim, agora vem as obras, sim, que devemos ter também. Por quê? Porque somos gratos ao Senhor e por obediência, né, por temor ao Senhor, então vem as boas obras, que é fruto também do Espírito, né, como temos falado. Vamos ler o próximo. Colossenses capítulo 2, Dos versos 13 a 15. en el nombre de Jesús dice así: y cuando vos estabais mortos nos pecados y na incircuncisión da vossa carne, vos vivificou juntamente con ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfo em si mesmo. Amém. Amém. Bom, então está reforçando, né, essa ideia e está dizendo o seguinte, né, que o Senhor Jesus Cristo, né, ele venceu a morte e nos levou consigo, né, assim como ele ressuscitou espiritualmente, vivemos nas regiões celestiais, né? Quando estamos com o Senhor, se estamos com o Senhor e se ele está à destra do Pai, né, isso que a Bíblia fala, lemos vários versículos do domingo passado mostrando isso, que o Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai, nós estamos pela fé espiritualmente com Jesus, né? Porque o Senhor Jesus Cristo está em nós e nós devemos estar nele, nós estamos já espiritualmente com o Senhor. Vamos estar na totalidade, obviamente, por ocasião do arrebatamento da igreja, onde aí todos estaremos para todos sempre com um corpo transformado, né? Um corpo glorioso, que esse corpo aqui não pode, um corpo desse jamais entrará no céu, né? Não tem condições. Esse está fadado realmente a voltar ao pó, né? Ou ser transformado, aqueles que não passarem pela morte. Então estaremos para sempre com o Senhor. Então espiritualmente estaremos com o Senhor. Agora, nesse momento é isso. A cédula foi rasgada, ou seja, aquilo que seria o salário, né? O salário do pecado é a morte. Então, quando nós somos salvos do quê? Somos salvos da morte eterna. É disso que nós somos salvos, né? E passamos a ter o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Né? E os últimos versículos aí, quando falam aí aí tem alguma, não vou dizer divergência, mas algumas interpretações, o que seria isso que Paulo estaria falando aí, né? Então, assim, alguns interpretam que ele estava falando do ser reino espiritual, né? Desses espíritos mesmo decaídos, então foi para provar eles, né? Outros dizem, não, estava falando do governo de Roma, aquele governo da época ali, que achava que tinha todo o poder, e o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, também está demonstrando que não todo o poder no céu e na terra foi dado a ele, né? E o fato é esse, independente de como interpreto, resumindo é isso, o Senhor Jesus Cristo prova para toda a potestade, toda a autoridade no céu ou na terra, que todo o poder lhe foi dado, né? E todo o poder pertence a ele, tanto é que a morte não teve poder sobre ele, né? Ele venceu a morte, não é isso? E por isso que nós, em Cristo, somos mais do que vencedores, e a morte não pode nos amedrontar, né? E sabemos que a morte, como o mundo conhece, nós, né, até temos uma leitura que nós dormimos, né? Vamos dormir no Senhor, vai dormir para sermos despertados, aqueles que passarem, né? E outros não passarão pela morte. Então serão transformados no abrir e fechar de olhos, e todos os que morreram, né, se levantarão primeiro. Os que estão vivos serão transformados e todos chegarão juntos diante do Senhor. Essa é a esperança da igreja e deve ser a esperança da igreja, porque a nossa esperança não se resume nessa vida. Paulo disse, senão seremos, né, miseráveis, se pensarmos que tudo se resume aqui. Então vamos fazer tudo enquanto é tempo, a vida é curta, é verdade que a vida é curta, né? Agora, se não deve fazer nada imaginando que tudo vai se acabar aqui. Ao contrário, na verdade, tudo começará, né, na vida eterna, que essa é eterna, e essa daqui é a vida passageira, né, curtíssima. A outra é a vida eterna. Então, a nossa esperança está em Cristo, e pela fé,
sabemos disso. Assim como ele morreu e ressuscitou, ele levou todos os nossos pecados, nossas dores, e ressuscitamos com ele. Então, quem nasce de novo, né, no Senhor, nova criatura é. Né, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que o Senhor nos dê graça, né, e fé para crermos nisso, né, todos os momentos da nossa vida. Que, aliás, essa realmente é o mote, né, o motor, aquilo que faz com que nós devamos continuar é isso. Temos essa certeza absoluta, que pela graça fomos salvos, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, e onde ele estiver, nós também estaremos, que foi promessa dele, né? Essa promessa temos que ter viva, né, em nossos corações. Os irmãos, como sempre falo, ficam à vontade, né, para participar. Vamos agora passar para o versículo 2, estamos em Efésios capítulo 2, o versículo 2 diz assim, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Faltou a irmã Dinete. Me perdoe. Me perdoe. Irmã Denete, é Efésios capítulo 4, verso 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém. Amém. Isso é o que vemos, né? Vemos muitas pessoas assim, né? Dessa forma. Ignorantes mesmo. O que é ignorante? Ignorante é uma pessoa não esclarecida em determinado assunto. Então, as pessoas do mundo, aí fora, né, que vivem nesse mundo, que não nasceram de novo, são ignorantes no que concerne as coisas de Deus. São ignorantes, não entendem. Você não tem que ficar brigando com elas também, né? Elas são ignorantes, por quê? Porque quem está por trás, quem está regendo, né, os seus pensamentos, quem está conduzindo suas vidas, é o inimigo de Deus. Então, é óbvio que será assim, né? E todos, irmãos, todos, não se engane, são todos, são 100%. As manifestações que são diferentes, né? Você vê um que parece que é muito agressivo e um outro que é uma paz danada, né? Aparentemente começa a conversar, você fala, poxa, mas quando você vai conversando, daqui a pouco você percebe, opa, onde é que está o ponto ali, onde você percebe a ignorância da pessoa, ou seja, a não aceitação das coisas de Deus, porque não tem como aceitar que ele está morto, né? E o morto não tem condições de entender as coisas do Senhor, né? E o mundo é assim, o mundo jaz no maligno, independentemente da condição da pessoa, né? De raça, cor, não independe. O mundo jaz no maligno. A forma como esse mundo é movimentado, né? É por isso que nós não podemos ter pretensão alguma de achar que, pelo fato de colocarmos, né, um evangélico na presidência da República ou no reinado, a depender politicamente como é organizado o país, né? Vai ser o rei, vai ser o primeiro-ministro, colocou, vai resolver? Não vai resolver. Exatamente por isso. Por quê? Primeiro que o nosso reino não é aqui. O Senhor Jesus Cristo não estava nem um pouco preocupado e não veio para isso. Ele não veio para reinar nesse mundo, para ser o rei desse mundo. Se tinha que alguém ser rei, por que o Jesus Cristo então não foi? Ele sim, que tinha todas as condições, então ele deveria, né? Aliás, é o que esperava a humanidade, né? Alguns, né? Não a humanidade, mas alguns esperavam isso, né? Que viesse para reinar sobre Roma. Tinha que acabar com o poderio de Roma e ele reinar, humanamente falando, ele tinha que ser aclamado rei, né? Dos judeus e tudo mais. Jesus Cristo não veio para isso, deixou muito claro. E ele não quer isso para a sua igreja também. Não é aqui, né? Nós temos que aqui pregar o evangelho, isso sim. Se tem algo que pode melhorar muito, né, a vida desse mundo, claro que é o evangelho de Jesus Cristo, sim, sabemos disso, né? Agora, que vai dar jeito no mundo, não vai dar jeito nesse mundo. Esse mundo não tem jeito enquanto ele não passar por uma transformação, né? Isso só vai acontecer lá no final dos tempos, não é agora. Então, nós não devemos realmente nos preocupar no sentido de nos misturar com esse mundo, achando que nós vamos trazer, não, o que nós podemos trazer, isso é verdade. A palavra de Deus pode mudar as vidas. E é isso que nós temos que fazer, a palavra de Deus. Agora, o fato de nós estarmos em algum lugar, e só por isso, né, num mundo que continua sendo o príncipe desse mundo, é o inimigo, né? Então, não adianta alguém querer, por decreto, dizer, né, o Deus dessa nação será o Senhor Jesus Cristo, o Deus de São Sebastião é Jesus Cristo. Só por quê? Porque agora ele entrou no poder
ele mudou algumas coisas, né? Antes de uma sessão de câmara, vai ter que ler um versículo bíblico, achando que isso vai mudar alguma coisa. Não vai, não vai, né? Não é isso que vai mudar, né? O que muda é individualmente cada vida, sim, cada vida ao entender, né, esse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e pela graça do Senhor, se ele foi chamado para esse reino, ele nasceu de novo, sim, individualmente a sua vida vai ser mudada, né? E coletivamente da igreja, aí vimos isso também domingo passado, como corpo de Cristo, né, que somos membros, e cada membro tem uma função, não existe função, né? Não pode haver entre os membros alguém se achando superior ao outro, porque em cada momento, cada membro vai ter um papel, né? E é assim que o Senhor Deus faz também conosco. Então, até damos um exemplo, né, daqueles que muitas vezes têm o dom de arrebanhar as pessoas, né? Ele parece que não está trabalhando muito, né? E às vezes a gente tem o costume, olha lá, aquele lá, ele faz o auê todo, mas é assim, a Bíblia está dizendo que tem esses que vão ter esse dom de arrebanhar. Ele consegue por todo mundo junto. Talvez ele não é o maior trabalhador daquele grupo, mas que ele consegue arrebanhar, consegue. E você que é muito trabalhador não conseguiria. Você consegue trabalhar muito bem, mas você não tem esse dom, né, de estar arrebanhando tudo. E Paulo fala isso, e tem pessoas que vão ter esse dom. E assim, essa multiplicidade, né, de dons e de maneiras que o Senhor tem de trabalhar o seu corpo místico, né, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, isso existe, e é fato que, claro que a igreja faz a diferença no mundo, somos o sal da terra, né? Se o sal, né? Então, enquanto o sol está valendo, ele vale para isso, para dar um sabor, né? Para não deixar apodrecer. E quando a igreja for tirada desse mundo, vai virar um caos. Por quê? Porque não tem mais, né? O sal da terra. Viu? Nós somos luz do mundo e o sal da terra, né? Por aquele que está em nós, obviamente. Então, que Deus nos dê graça que possamos, né, entender realmente isso, né? O papel que nós temos aqui e o compromisso é com o Senhor Deus, não é com esse mundo. Então, não é entrando na política, numa grande empresa, sendo CEO da empresa lá, é que eu vou mudar o mundo. Não. Claro que eu tenho que desempenhar o meu papel onde o Senhor quiser me colocar, isso sim, sempre, né? Onde o Senhor quiser me colocar, eu desempenho. Agora, eu tenho essa pretensão, senão, assim, você vai morrer com essa pretensão, jamais vai alcançá-la, porque não é verdade que o mundo, né, porque tem um cristão no comando, mudou tudo. Não, porque o nosso compromisso não é com esse mundo, né? O nosso compromisso é com as pessoas, em falar de Deus para as pessoas, porque a salvação, né, quando o Senhor diz que amou o mundo de tal maneira, está falando das pessoas, né? As pessoas, o Senhor Jesus Cristo amou e ama, e claro que no que depender do Senhor, ele quer salvar a todos, né? Como a própria Bíblia nos ensina. Bem, então, o versículo 2, lendo aqui numa outra versão, né, que a maioria dos irmãos tem, fala assim, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. E a Bíblia está dizendo aqui, mais uma vez, vou ler, ó, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, mais uma vez, a gente chama atenção, né? Não entre em atrito com as pessoas achando que as pessoas são ruins, né? Não é a pessoa, e sim é aquilo que está dentro dela. É aquilo que está comandando a vida dela, que ela nem tem consciência. Ela até pode achar e bater no peito dizendo que é ela. Eu sou livre dos meus pensamentos, sou eu que dito nos pensamentos. E, claro, em contrapartida, vão dizer que nós é que somos, né, encabrestados, né, que vivemos ali numa jaula, né, os ditos evangélicos ou cristãos. E o mundo, não, o mundo é livre. E nós sabemos que é o contrário, né? Nós somos livres para servir ao Senhor, sim. Somos livres para servir ao Senhor. No momento que servimos ao Senhor, aí estamos sob, né, um senhorio de Cristo. Fizemos essa opção. Por quê? Porque o Senhor é perfeito. É como eu sempre falo, né? Servir uma pessoa imperfeita é complicado, né? Você ser subserviente e fazer só o que ele quer. Você vai ver muitos defeitos nele, que vai ter, porque é um ser humano. Você fala, puxa vida, e agora, né? Só porque ele é meu chefe, eu tenho que obedecer. E aí você vai contrariado, né? Está percebendo que ele está errado, mas vai, que não tem jeito. Agora, servir a Cristo é diferente porque ele é perfeito, não existe imperfeição. Então, é tudo que nós devemos querer é servir a Cristo. Imagina você servir alguém que é perfeito.
qualquer voz de comando que ele der é a certa. É a melhor dos mundos, né? Você não precisa ir pela sua própria cabeça, você vai errar. Você vai pela cabeça de algum chefe, né? Um mestre que não erra. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a vantagem nossa, né? Em relação ao mundo, que acha que está vivendo livre e não está. Tem alguém comandando eles, né? Que eles não têm consciência. A maioria, pelo menos, não tem. E alguns poucos até têm de livre espontânea vontade e servem a Satanás, né? Mas a maioria não tem essa consciência, né? Então, que Deus nos dê graça, possamos entender isso, e com amor, com o mesmo amor que Cristo nos amou, né? Temos que também usar a mesma coisa para com essas pessoas. Com amor, entender, não entrar em rota de colisão, de briga, porque isso não vai dar em nada, né? Vai ser muito pior, aliás. Vai nos afastar deles, e tudo que nós queremos não é afastar de ninguém, sim falar do amor de Cristo, né? Mas tendo essa consciência que aquele que atua dentro deles é nosso inimigo mortal, que é inimigo de Deus, né? Isso é verdade. Mas estamos protegidos, né? O Senhor Jesus Cristo nos protege. Vamos, então, ler aqui alguns versículos. A irmã Sofia, 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. 1 aos Coríntios 6 e 11. Aqui. A irmã Vanete, Colossenses, capítulo 1, e verso 21. E o irmão Mica, 1 a João, capítulo 5, verso 19. 1 a João 5, 19. A irmã Vanete é Colossenses 1 e 21. E a irmã Sofia, 1 aos Coríntios 6 e 11. Amém. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Amém. Então, graças a Deus por isso, né? Somos lavados, né? Somos salvos, somos lavados, somos justificados, né? Pelo Espírito, né? Do Senhor Jesus que está em nós. Então, aqui, né? Como falamos aqui no versículo 2, né? Que nos diz, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor, né? Em desobediência ao Senhor. Só que nós sabemos que quando passamos da morte para a vida, né, é isso que aconteceu. A salvação, né? Uma salvação, isso é na hora, né? Existe o poder de salvação do Senhor Jesus Cristo, nos tira e nos coloca, né? Tira do lodo lá, do charco, e nos coloca sobre uma pedra, né? Que é ele próprio, né? O alicerce. A partir daí, agora tem um processo de santificação. Aí é um processo, né? Esse processo, ninguém já nasce da noite para o dia, e é aquele crescimento, né? A criança nasce como criança, ela vai ter um desenvolvimento natural, né? Algumas desenvolvem um pouquinho mais rápido, outras mais têm um desenvolvimento natural. Ninguém já nasce pronto, com todo o cabedal de conhecimento de um adulto, claro que isso é impossível. A salvação, ela é na hora mesmo, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, né? Esse amor incondicional, você realmente reconhece isso e pela fé aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que ele morreu na cruz do Calvário, e ele morreu, levou sobre si nossas dores, nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e cremos que com ele ressuscitaremos, estamos salvos. Agora, o processo, né, de santificação, ele vai existir. Agora, é interessante entendermos isso, né, que Deus passa a nos ver, que agora estamos vivos, mas passa a nos ver por quê? Através do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Deus nos vê e se comunica conosco por meio do Espírito Santo, né, que ficou, né? O plano da salvação foi de Deus. A execução por meio de Jesus Cristo. Agora, quem está conosco? O Espírito Santo, né? Porque o Senhor Jesus Cristo falou que ele seria assunto aos céus, ele subiria, mas deixaria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo continua aqui na Terra, né? E é ele quem convence
o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Mas é importante isso, né? O plano da salvação é de Deus, e a execução foi o Senhor Jesus Cristo que executou. E hoje o Espírito Santo está conosco, para que continuemos, né, nesse caminho. A irmã Vanete, né? Colossenses 1:21. Amém. E a vós outros também, que outrora éreis estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Pelas vossas obras, né, malignas, né? As obras da carne, que é as obras, né, que qualquer um de nós tem, essa provém de nós, são obras malignas quando se compara ao fruto do Espírito, né? Volto a dizer, né, não devemos nos enganar com aquela bondade humana, né? Aquela bondade humana realmente tem várias pessoas que têm, né? Tem, às vezes até mais do que nós, né? Humanamente falando. Agora, quando falamos daquela bondade do Espírito, é diferente. É uma bondade que o ser humano não tem. Aquela bondade do Espírito, não, né? O Espírito, quando fala do amor, né, benignidade, bondade, né? Benignidade, uma das interpretações é essa, de pensar com bondade, e a bondade é a execução, né? Isso nós só fazemos porque o Espírito está em nós. O Espírito nos faz enxergar de maneira diferente, né? Nós conseguimos enxergar numa terceira dimensão que o mundo não consegue. O mundo consegue enxergar numa dimensão muito, muito rasteira, né? Agora, quando estamos em Cristo, o Espírito Santo nos faz enxergar diferente. Então, por isso que o nosso comportamento é diferente. Porque o Espírito está em nós, né? Isso não vem de nós, né? É dom de Deus, assim como a salvação, né? Então, o Espírito também vem de Deus, né? O fruto do Espírito é de Deus, não é nosso. O nosso são as obras da carne. E elas são inimigas de Deus, né? Elas criam inimizades contra Deus, as obras da carne. Agora vamos ler 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Amém. Sabemos que somos de Deus, né? E que todo mundo está, né? O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Então, que fique bem claro, né? Não estou dizendo que isso não estava claro para nós, mas assim, tem que ficar cada vez mais claro isso, né? O mundo jaz no maligno. Isso não significa, irmãos, que é para nós sairmos correndo, né? Então vamos sair correndo. Não, é o contrário, né? Se o mundo jaz no maligno, nós temos a obrigação, a igreja do Senhor, né, de levar para eles a salvação. É alguém que está se afogando e você vai jogar uma boia, né, para ele se agarrar, né? O evangelho é isso, né? O evangelho são novas, né? É uma notícia alvissareira, né? São boas notícias, né, que nós estamos levando. Então, está levando salvação para essas pessoas. Então, nós temos que nos aproximar, sim, entendendo sempre isso, né? Por quê? Para não estamos no mesmo nível, esse é o fato. Não estamos no mesmo nível, né? Eles estão mortos espiritualmente. Você está vivo espiritualmente. E está chegando um vivo perto de um morto. E você está levando salvação para essa pessoa. Então, não tente se igualar, porque quando você vai se igualar, você vai querer discutir de igual para igual. E se a pessoa não quer Cristo, você fica nervoso, né? E aí pronto. E a salvação não é por força e nem por violência, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Mas é pelo meu Espírito, né? Pelo Espírito do Senhor. Então, temos que ter compaixão. Eu só digo isso porque nós temos que exercitar em nós esse amor, né? Esse compaixão pelas pessoas. Se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba se afastando, porque tem muitos que vão dizer não e vão falar um monte de coisa, e nós temos que respeitá-los, né? Naquilo do livre-arbítrio deles, mas temos que entender que às vezes vale a pena, né? Uma continuidade, não podemos desistir na primeira, né? Porque tem uns que não vão na primeira, não vão na segunda, mas bom, os irmãos têm as suas experiências, né? É muito provável que alguns dos irmãos até passaram por isso, né? Não foi na primeira vez, não foi na segunda, não foi na terceira, né? Demorou, só que em algum momento, sim, então nós não devemos desistir, né? Sempre que houver a oportunidade, obviamente respeitando, né, a pessoa. Se a pessoa falar, não quero mais você, não quero que você fale mais, não quero mais você na minha casa, tá bom, não quer, né? Orar, nós vamos continuar orando, porque ele não pode, né, falar que orar também não, orar nós vamos, ele não sabe que nós estamos orando, nós vamos orar, pelo amor, né?
pelo amor que nós temos em nossos corações para com as pessoas, porque é o mesmo amor de Deus para conosco, né? Que existiu e existe ainda, né? O amor de Deus para conosco. Bem, agora vamos para o versículo 3. Nós já lemos capítulo 2 de Efésios, e versículo 3 diz assim: todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. A outra versão diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, né? Éramos filhos da ira, como os outros também, né? A gente sabe que esse sentimento de ira é quem? É do inimigo, né? Até que o senhor fala, né? Uma das coisas, né? Irai-vos, mas não pequeis. Vocês não dê, né? Porque quando é para dar lugar para a ira passar. Mas não deixa a ira se apoderar de você, né? Porque ela vai gerar o quê? Raiz de amargura, não é isso? Essa ira, e você vai ficar uma pessoa iracundo, né? É o iracundo. E aquele que vai querer resolver as coisas na força do seu braço, né? Porque ele está irado. E aí, onde opera essa, entre aspas, né? Essa justiça humana, né? Porque não deixa de ser a ira, né? É motivada pela ira, não opera a justiça de Deus. São duas coisas incompatíveis, né? Aí, mais uma vez, está nos dizendo, não dá para você agir, né? Então, Jonatas, né? Não dá para você agir com o seu próprio pensamento, na sua própria justiça, com esse senso de justiça, e mesmo aquilo que os homens estão falando para você. Você está certo, rapaz, você que está certo. Vai lá e quebra tudo, porque o direito está com você. Não, né? Não, quando fala, apesar de humanamente eu sei que eu tenho direito, mas quando você pensa, né, no Senhor e deixa o Senhor agir, muitas vezes o Senhor não vai te deixar agir dessa forma, onde humanamente você até estaria correto. O Senhor não vai deixar. Por isso que Paulo falou algumas vezes, nós lemos aí um dos domingos, aí ele toca nesse assunto, né? Que se nós somos realmente de Cristo, nós temos que esperar no Senhor, mesmo tendo razão, mesmo aparentemente tendo a razão, né? Vamos aguardar. Por quê? Porque o Senhor Deus, é aquilo que nós falamos, né? Como nosso Senhor, é Ele que dá o comando, e nós, como servos, devemos obedecer a Ele, e quando Ele mandar, assim que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer no nosso tempo, porque nós não temos essa capacidade, né? Quem move o tempo e quem conhece todas as coisas é o Senhor, né? E o Senhor, aí é que tá, né? Ele tem até um hino, né? O Senhor move, né? Situações, né? Ele move as situações. Nós até podemos estar certo. Olha, a única solução é essa. Digamos que fosse, né? A gente sabe que não é assim. Mas se houvesse uma única solução, a única solução é eu agir meio-dia. É meio-dia que eu tenho que agir. Não tem jeito. É meio-dia porque tal coisa vai acontecer meio-dia e 1. Então, tenho que agir meio-dia. Mesmo se isso fosse verdade, o Senhor é o Deus do tempo. Ele pode esticar esse meio-dia e 1 só amanhã. Só amanhã vai acontecer o meio-dia e 1, que para você era daqui a 1 minuto. Ué, não é isso? 1000 anos são como um dia para o Senhor, um dia como 1000 anos. Ele é o Senhor do tempo. Ele paralisou, né? Ali temos aí no Antigo Testamento um exemplo, né? Paralisou o sol ali e ficou, e o dia não andou. Então, o Senhor Deus faz isso. Ele é dono do tempo, né? Ele move como quer. Por isso que fala que Deus é Deus do impossível, né? Então, o campo da possibilidade é aquilo que nós sabemos. A nossa mente, né, muito curta, com base na ciência e tudo que nós já conhecemos, isso que para nós é o possível. Só que Deus está acima de tudo isso aí. Por isso, quando fala que Deus é Deus do impossível, é que a nossa capacidade é muito limitada. O Senhor move o tempo, Ele faz como Ele quer, né? Então, que Deus nos dê graça, que possamos realmente entender cada vez mais isso, que somos instrumentos na mão do Senhor e cada vez mais queremos ser realmente, né? Muito embora nesse mundo, vira e mexe, a gente está ali se desviando do caminho e pedimos misericórdia ao Senhor, né? O que o Senhor quer de nós não é dizer que nós não pecaremos mais, né? Não tem como, eu não vou nunca mais pecar. Nós pecamos, infelizmente, né? O que não pode ser algo deliberado, né?
deliberadamente pecar. Agora, que involuntariamente iremos falhar, iremos pecar, isso é fato que sim, né? O que não pode ser voluntariamente, né? A partir do conhecimento que temos da palavra. Então, que Deus nos dê graça, para que voluntariamente não venhamos mais desobedecê-lo, né? Tendo conhecimento da palavra. Que Deus nos ajude, né? Então, o versículo 3, vamos ler alguns. A Mirna tá aí também, então vamos lá. Tito, capítulo 3 e verso 3. A Mirna, Tito 3 e 3. Tito. Agora, a irmã Raquel, primeira a Pedro, capítulo 4 e verso 3. Primeira Pedro 4 e 3. E o pastor, Gálatas, capítulo 5 e verso 16. Gálatas 5 e 16. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e não tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja. Odiávamos uns aos outros. Amém. Amém. Então é isso, né? Tanta coisa aí, né? O finalzinho ali, odiávamos uns aos outros. Não é isso que acontece com o mundo? Um mundo, né? Por quê? Porque algum sentimento ali não bateu, a pessoa começa, e quando ele percebe que é aquilo mesmo, aí começa a se afastar e tem verdadeiros ódios um dos outros. Por quê? Um sentimento. Ele não tem essa compreensão que nós temos, né? Poxa, mas esse sentimento aí não é essa pessoa, né? É alguém que está dentro dela, alguém que está no comando dela, não. A pessoa já olha para ela e fala, não, é ela que é o senhor das suas ações, é ela própria, né? E aí vem toda a autoajuda que vai dizer isso. Busque a solução dentro de você mesmo, né? Olhe para dentro de você, a solução vai estar lá dentro. E não sei o quê. Então as pessoas acreditam nisso, falam, bom, como eu busquei dentro de mim, achei solução, ele que busca. Eu já falei para ele buscar dentro dele, ele não busca, então é porque ele quer viver assim. Aí começa a inimizade, e depois começa um odiar o outro, né? Porque não entendem que buscar dentro de nós, imagine que nós vamos achar coisa boa dentro de nós, né? Não vamos achar, não vamos. É tudo pseudo, né? Como existe um inimigo das nossas almas que está no comando, ele vai enganar. Se tem uma das coisas que ele, né? A gente sempre fala, né? Se tem uma coisa que a paternidade é dada a ele, né? A mentira, né? Ele é pai da mentira. Ele é pai da mentira. Então ele sabe enganar muito bem e fazer com que você acredite nisso. Acredite nos livros de autoajuda que vão dizer isso para você, que a solução está dentro de você. Busque lá dentro, siga o seu coração. A gente não ouviu falar isso quantas vezes, né? Siga o seu coração, rapaz. Não vá pela cabeça dos outros. Siga o seu coração. Aí a Bíblia fala, olha, enganoso é o coração do homem. Quantas coisas a Bíblia vai falar com relação ao coração, né? Ao nosso coração. Porque nós somos falhos, né? Não existe nada perfeito dentro de nós que está em nós mesmo. O que existe é o Espírito Santo. Se estiver atuando em nós, sim, ele é perfeito. Agora, o restante das coisas não são perfeitas, então não dá para você confiar em você mesmo, né, no seu coração. E, infelizmente, o mundo vive assim, né, procurando aí uma paz, né, aí vão fazer meditações, vão meditar, para, teoricamente, se ver livre, né, de tudo que está fora. Só que ele não consegue se ver livre do que está dentro, né? E o que está dentro também não é bom. A essência, a nossa essência é pecaminosa. O que é pecado? Desobediência. Então, a nossa essência é desobediência. Essa é a nossa essência. Não é obedecer a Deus voluntariamente. Não vamos fazer isso voluntariamente. Então, por isso que o mundo, né, é dessa forma, né? Então, quando vivemos em nós mesmos, o amor de Cristo não está em nossos corações. O que pode estar é o amor humano. E em termos de amor humano, há gradações diferentes, sim. Alguns têm um amor maior do que os outros, isso é verdade, mas o amor humano. Agora, o amor de Deus, não. Ele só vai estar em nossos corações quando nós realmente abrimos nossos corações e o Senhor faz morada, não é isso? E nós temos essa consciência que outros não têm, né? Dizendo que todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia já está dizendo, né? Não está falando logo aqui? Né? Vou ler na versão que a maioria tem, né? O versículo 2 começa assim, né? E vos vivificou, estando vós... O versículo não, o capítulo 2, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em quê?
no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são filhos da obediência, e tem os filhos da desobediência. Então, não podemos confundir, né, e achar que é assim, porque não é. Existem os filhos de Deus, são aqueles que o aceitam como pai, né, e aqueles que o aceitam como pai, por quê? É porque por meio de Jesus Cristo nos transformamos irmãos de Jesus, né? Então, somos irmãos de Jesus, aí somos filhos do mesmo pai, porque somos irmãos, porque em Jesus, né, conseguimos isso. Em Jesus, conseguimos essa paternidade. Deus é nosso pai, porque aceitamos o sacrifício de Cristo por nossas vidas. Aqueles que não o aceitam, não são filhos o quê? Como diz aqui, né? Filhos da desobediência. Então, que Deus nos dê essa, né, consciência, para que possamos tratá-los com amor, né? Agora, 1 Pedro, capítulo 4, verso 3. Bem, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Amém. Então, são as obras da carne, né? Resumindo, é isso, né? Obras da carne. Aí, até esse termo, né, de a borrachice, né, o borrach... Deixa eu ver aqui. É em espanhol, parece, porque seria... Mas em português também tem. Tem sim, Deixa eu colocar aqui. São as borracheiras, né, que fala, borracheira. Então, o que vem a ser aqui a borracheira? Vamos colocar aqui, só para dicionário. Mesmo tem um dicionário, não estou nem falando de dicionário bíblico, não, né? Borracheiras, é o plural de borracheira. O mesmo que bebedeiras carraspanas, né? Então, é embriagar-se, tem até o sentido também de asneira, ou seja, resumindo, são as obras da carne, né? Só voltar para a minha imagem aqui. Não são obras da carne, mas são termos que, alguns termos realmente em português são muito pouco usados, né? E às vezes em espanhol é mais usado, né? Uma palavra também que eu fui descobrir depois de muito tempo, só fui descobrir por causa de espanhol também, mas tem em português, é olvidar, né? Olvidar é esquecer, né? E não é muito usado em português, né? No espanhol já é mais usado. Então, algumas palavras, às vezes a gente até pensa que não tem em português e tem, é que nós não usamos, né? Caiu meio em desuso. Bom, mas são tudo nessas obras da carne. Então é isso, irmãos. Claro que a gente sabe que tem pessoas que se jogam mais, né? Se jogam mais. E a gente vê, né? Se você olhar para o mundo, você vê. São pessoas que vivem dissolutamente, né? Aí, no português, aí sem eira nem beira, né? Parece que não tem pai, não tem mãe. Se jogaram totalmente, né? Na dissolução. É verdade. E tem uns não, que tem uma família, tem tudo mais. Agora, a essência é a mesma. É isso que a gente quer dizer, né? A essência é a mesma. A essência é a mesma. Uns vão tentar se controlar mais, né? Porque a sociedade, claro, tem as suas regras, tem leis, o direito está aí para colocar os limites, né? E alguns são mais obedientes, digamos assim, às leis, e outros menos obedientes, não querem ter lei, nada, então vivem absolutamente. Só que, né, temos que olhar primeiro, olhar da mesma forma para esses dois tipos de pessoas, né? Todos eles têm uma alma, e essa alma precisa de Cristo, tanto o que vive aí perambulando e aparentemente sem eira nem beira, né? E como aquele outro, muito bem comedido, ambos precisam de Cristo. Por quê? Todos têm uma alma. E todos estão vivendo segundo o Senhor das suas próprias vidas, que não é o Senhor Deus, né? E é o inimigo, como nós falamos, ele é um enganador. Então, ele vai dessa aura, né, de parcimônia, de pessoas que são muito bem centradas e que estão vivendo muito bem, e ele vai deixa a pessoa viver assim, porque ele acha que é assim que tem que ser, ele vai até a morte. Na hora que morrer, acabou. Aí não tem mais solução para ele. Assim que o inimigo conduz, né? Na hora da morte, depois da morte, não tem mais solução para ninguém, né? Enquanto está vivo, ele sabe disso. Então, ele vai deixando cada um viver como as pessoas às vezes querem, né? E nós entendemos que
só quem tem o Senhor Jesus Cristo em seus corações é que tem direito à salvação. Por isso que nós temos que falar do amor de Cristo, né? Então, nós não deixamos nos enganar pela aparência, porque isso é o Espírito Santo que vai nos ensinar, né? E tem nos ensinado. Não podemos ir pelas aparências. Então, temos sim que agradecer a Deus pelo sacrifício, né, que ele fez por nós, e também temos que repassar. A Bíblia diz que aquilo que recebemos de graça devemos dar. Então, temos que levar, sim, né, a palavra do Senhor a essas pessoas. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice así: digo, porém, andai en espíritu y no cumpliréis a consuficiencia da carne. Amém. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não tem outro jeito. É só se estivermos em espírito. Se não tiver espírito, não tem jeito. Vamos estar cumprindo, né, a concupiscência da carne. Volto a dizer, alguns mais em alguns pontos, outros menos, mas em outros pontos mais, e assim. E não vai ter, né, a menor chance do fruto do Espírito realmente transparecer na vida de quem não tem o Senhor Deus em suas vidas, porque o fruto é do Espírito. Agora, as obras da carne são todas aquelas que foram lidas aí, que a irmã Raquel acabou de ler também. Bom, dando continuidade, agora os versículos 4 e 5. Estamos em Efésios, no capítulo 2, os versos 4 e 5 diz assim: Deus, porém, né, agora está falando porém, primeiro falou tudo aquilo lá, né, de onde somos, né, de onde viemos, que as obras da carne é que estão imperando em nós e tudo mais, né, que estamos mortos, nossas ofensas e pecados e tudo mais. Agora o versículo 4 vem: Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Vou ler também aqui o versículo na outra versão, né, os versículos 4 e 5, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos, né? São versículos até conhecidos nossos, né? Que fala dessa graça do Senhor. Como eu disse, né, Paulo volta direto, né, nesse tema, né? Agora aqui em Efésios realmente fica até mais claro, né, para falar o lugar realmente que estávamos e como estávamos, e mostrando agora aqui, né? Então que Deus é rico em misericórdia, né? A misericórdia do Senhor é rica. E por isso, né, que embora estivéssemos mortos, espiritualmente estávamos, assim como os versículos 1, 2 e 3, né, falaram, mas agora o Senhor, pela sua infinita misericórdia, vem realmente e nos traz a vida, né? Nos ressuscita, nos tira dessa morte eterna. Vamos ler, então, alguns versículos. A irmã Denete, 1 João, capítulo 4, versos 9 a 10. 1 João, capítulo 4, versos 9 a 10. A irmã Sofia, Romanos, capítulo 10, verso 12. Romanos 10 e 12. Irmão Mica, Romanos, capítulo 5, versos 6 a 11. Romanos 5, versos 6 a 11. Primeira João 4 e 4, dos versos 9 a 10. 9 e 10. Desculpa. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas
em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém. 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 Então, né, que maravilhoso, né? Vemos aí que o amor de Deus foi expressado, né, a nós por meio de Cristo, né? O amor de Deus, né, ou seja, Cristo é a verdadeira expressão do amor de Deus, né, para com as nossas vidas. Então, o envio de Cristo a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, esse é o amor de Deus para conosco, né? E aí, claro, quando temos esse amor do Senhor Jesus Cristo em nossos corações, passamos a ter vida, né? E vida eterna. Por quê? Porque aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossos corações. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Então, é por isso que só quando temos Cristo em nossas vidas, quando ele está no comando das nossas vidas, realmente nós estamos vivendo, espiritualmente falando. E onde aí sim haverá a possibilidade do fruto do Espírito, né, se propagar em nossas vidas, né? Ele vai sendo cultivado em nossas vidas, o fruto do Espírito, desde que nós possamos dar essa liberdade, né, para o Senhor. Então, a salvação realmente é esse amor imerecido, né, o amor incondicional de Cristo em nossas vidas. Vamos agora, então, ler Romanos, capítulo 10, verso 12. Amém. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém. Amém. Então, né, não há, né, claro, ele usou ali a expressão daquela época para diferenciar esses dois grupos, né, entre judeus e gregos, ou seja, entre aqueles da lei, né, vamos falar assim, e os que não são da lei. Não há diferença. Para o Senhor Jesus Cristo não há diferença. E entre ricos e pobres, né, e muito esperto, pouco esperto, inteligente, não inteligente, sábios e ignorantes, preto, branco, índio, não tem. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar a todos. Todo aquele independente, né, de sexo, até de religião, não importa a religião que você é, se você realmente, ao encontrar com Cristo, deixar a sua religião, né, e se apegar com Cristo, você está salvo, né? O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Então, como o Senhor Jesus Cristo não faz, nós também não podemos fazer. E sempre entendemos que, no fundo, todas as pessoas, né, precisam de Cristo. Precisam. Se elas vão, né, querer ou não vão querer, isso a gente não sabe, né? Mas que precisam. Porque não tem uma casta de pessoas que não precisaria de Cristo, né? Falamos, essa daí não precisa. Essa daí veio de tal linhagem, né? Ela já tem no sangue tal coisa, esses não precisam. Não existe isso. Todos precisam de Cristo, né? E que Deus nos dê graça para que nós possamos estar dispostos, né, a falar do amor de Cristo, né? E de preferência, como Paulo, né, uma vez falou, Pedro ali, que pregavam com intrepidez, né? Ou seja, tinham convicção. Então, intrepidez, estou interpretando mais assim como essa convicção, não só eloquência, né? A eloquência vai ter, dependendo onde estiver pregando, se for com eloquência, claro que é muito melhor, né? Tá pregando para grandes multidões, a eloquência faz diferença, né? Mas às vezes é no tete a tete ali, né? É um a um. E aí? Não é aquela eloquência, e sim aquela certeza, né? Convicção. A convicção, você não está falando só porque é uma teoria, né? Você leu na Bíblia, acha bonito e sai replicando aquilo que te falaram, você sai falando para o outro, né? Não tem certeza, não. Nós falamos com certeza. Eu vivo isso aqui, eu sinto na minha vida isso, que Cristo é verdade. Antigamente eu achava que era só coisa, né, ou fantasia da cabeça das pessoas, ou só porque a Bíblia tem um monte de coisa boa realmente, então estava lá, as pessoas falavam de Deus, eu também falava, não, agora eu tenho conhecimento próprio, né, está na palavra do Senhor, mas fez diferença na minha vida. Isso é importante falar, quando você fala com alguém, né, você não está falando só de uma teoria, que pode dar certo, pode não dar. Você fala assim, meu, deu certo na minha vida, hein? Quem sabe dá na sua? Não é assim. Dá certo em qualquer vida, né? O Senhor Jesus Cristo dá certo em qualquer vida. Não é que para uns ele vai dar certo, para outros não vai. Se a pessoa abrir o seu coração, né, e internalizar e pedir misericórdia, mas agora eu não estou entendendo muito bem, não tenho muita fé, não tem importância. Peça a fé a Deus. Quem dá fé para você é o Senhor Deus, não é você também que tem fé. Então não se preocupe se nesse momento você não tem muita fé, o meu entendimento não está alcançando, não se preocupe, né? O importante é entender, olha, eu sou um miserável pecador, isso eu sou, não se ache que você é o tal. Esse é
é um grande óbice, né? É um grande... É um muro, né, que separa. Quando você acha, não, eu tenho capacidade. Você está falando de Deus, aí será que ele vai poder acrescentar alguma coisa para mim mesmo? Porque eu já tenho muita capacidade, hein? Eu acho que eu não preciso mais. Se você se colocar nessa posição, aí não dá, né? Agora, se você se colocar na posição, olha, não estou entendendo muito ainda, não tenho fé ainda, não conheço a palavra, mas reconheço sim que tem, né? Tem algo aqui maior, que vocês estão chamando de Deus aí, eu ainda não tenho, mas que eu não tenho a capacidade, eu com as minhas próprias forças não tenho, isso eu sei, eu não tenho força. Então, você reconheça, né? E Deus vai fazer um trabalho na sua vida, vai fazer, né? E estou dizendo isso não necessariamente para os irmãos aqui, mas às vezes na conversa que a gente tem com alguém, né? Pessoas assim. Então, se a pessoa tiver essa humildade, e claro que essa humildade vem também do reconhecimento do senhorio de Cristo, né? Dificilmente uma pessoa será humilde no sentido que a palavra diz. A nossa humildade é quando reconhecemos quem é Deus. Aí não tem como não ser humilde. Como é que eu não vou ser humilde quando você reconhece quem é Deus e quem é você, né? Você vai se colocando cada vez mais no seu lugar e vai vendo que tem um abismo, né, entre nós e Deus, que quem vai estreitar essa coisa é só o Senhor Jesus Cristo mesmo, né, que vai fazer essa ponte, né? Porque nós mesmos vamos nos sentindo cada vez mais inferiorizados, né, quando vê Deus, e realmente é assim, né? Deus na sua santidade, né? E se fosse para Deus nos ver, a Bíblia diz que seríamos consumidos, né? Mas é sempre Deus nos vê por meio de Jesus Cristo, né? A salvação veio por Jesus e a vida também está nele, veio por ele, né? Deus nos abençoe. E agora é Romanos, capítulo 5, versos 6 a 11, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém. Amém. É até, Então, até o 9 ou até o 11? É até o 11, Mica, por favor. Tá, peraí. Porque se nós, sendo inimigos, fôssemos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. 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 Então, né, estávamos realmente mortos, né? Nossas ofensas, nossos pecados, na desobediência, e o Senhor Jesus Cristo, com seu sangue, nos purifica de todo o pecado, ou seja, ele nos lava, nos limpa, nos purifica, tira essa mancha toda, né? E passamos agora a viver, né, ou seja, para Cristo, saímos da morte para a vida, e ao invés de obedecermos ao Senhor das nossas vidas, antigo, né, que era o inimigo das nossas almas, passamos agora a obedecer ao Senhor, né, a luz, o Senhor Deus, realmente, que por meio de Jesus Cristo nos traz luz no sentido de esclarecimento, abre o nosso entendimento, e passamos agora a servir um outro Senhor. Por isso que nos tornamos também inimigos, né, de Satanás. Por quê? Claro, porque agora estamos obedecendo ao inimigo de Satanás, que é Deus. Aí ele é inimigo. Então, nós passamos de um exército para o outro. Antes, né, pelejávamos contra o Senhor, essa é a verdade. Paulo foi o grande exemplo materializado ali, né, até para nós entendermos isso, né, materialmente falando, era isso. Paulo, né, na sua cabeça, estava servindo a Deus, era zeloso pela lei, né, ele era zeloso. Tem até um hino que fala, né, muito zeloso pela lei foi Paulo, né, perseguia o povo de Deus, Saulo, né, mas transformado foi num Paulo, né, aí foi transformado em Paulo, antes era Saulo de Tarso, né, foi transformado em Paulo, agora apóstolo do Senhor, mas é isso, vivia assim com a sua própria consciência, muito consciente que estava fazendo o bem, e realmente estava fazendo o quê? Perseguindo o povo de Deus, perseguindo o próprio Cristo, né, foi assim que o Senhor Jesus Cristo se apresentou para ele, né, Paulo, mas quem és tu, Senhor, né, porque Paulo, por que me persegues? Assim que Jesus Cristo falou, né,
Ele não falou, por que persegues a minha igreja? Não, por que me persegues? Tal é por que ele fala que é o corpo, né? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele falou, por que me persegues? E Paulo perseguia quem? Os cristãos. Então, mostrando aí que Paulo realmente, achando que estava fazendo muita coisa de boa, e após ter o encontro com Cristo, aí ele percebe. E isso na nossa vida era assim também, éramos inimigos de Cristo. Tendo consciência ou não, né, era isso que era. Agora passamos para um outro exército, né? E aí temos o inimigo das nossas almas, que está aí. Mas pela graça do Senhor Jesus, estamos, né, aqui ao nosso redor, né, está o leão da tribo de Judá nos guardando, porque o ataque é frontal e diuturnamente, né, não para. Mas que o Senhor Deus nos dê graça, e precisamos entender isso, então. Fomos lavados, né, e remidos no sangue de Jesus, fomos purificados, né, e aí vem, né, todo esse processo que a gente fala da santificação enquanto estivermos vivendo aqui, né, mas pela graça do Senhor somos salvos, temos que ter certeza disso, né. Bom, por último agora, não sei como é que estamos de horas aí, o irmão só pode falar para mim, por favor? 10:46. Tá bem, vamos para o versículo 6, então, aí nós terminamos. Versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. Vamos ler, então, aqui. Bom, eu até posso ler. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 23. Uma leitura mais longa. Está falando, então, só vou reler agora o versículo 6 na outra versão, que diz assim: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? A gente sempre fala isso, né? Que realmente, espiritualmente falando e pela fé, né, estamos com o Senhor Jesus Cristo. Se ele está sentado à destra do Pai, nós estamos junto com ele. Então, vamos ler, então, esses versículos aqui. Então, vou ler 1 Coríntios 15, versos 1 a 23. Então, diz assim: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês o receberam e a sua fé está solidamente edificada sobre esta mensagem. E é esta a boa nova que os salva, se vocês ainda crerem firmemente na palavra que eu anunciei a vocês. Senão, vocês creram em vão. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. Depois, apareceu a Tiago e, mais tarde, a todos os apóstolos. Por último, ele apareceu também a mim, bem depois dos outros, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que ele me concedeu não ficou sem resultados, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles, embora não fosse eu que efetivamente estivesse fazendo a obra, e sim a graça de Deus que está comigo. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês, e vocês creram nele. Mas, se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que alguns de vocês ainda andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Pois, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E, se ele ainda está morto,
então toda a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo, e isso, logicamente, não é verdade se os mortos não ressuscitam. Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Nesse caso, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas. E, se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre muitos dos que já morreram. A morte veio ao mundo por meio de um só homem, e a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, entretanto, por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Amém? Então, é maravilhoso, né? Uma leitura bem didática, né? E Paulo mostrando com clareza que não devemos realmente, em hipótese alguma, duvidar disso, né? Da ressurreição. E a nossa fé é viva por isso, senão teríamos uma fé morta, né? E ver como Paulo, né, lidava com essa questão da morte, né? Como era interessante até da própria prisão, né? Já falamos sobre isso, né? Essa carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso. Ele estava preso. E para a gente ver como é que é, né? Seria até natural alguém se lamentar, né? Que estava preso. Se lamentar, estou preso, ou reclamar com os outros, né? E ele fazia o contrário, né? Ele pedia que os irmãos, né? Se nós vamos ver depois, lá para frente, né? Que os irmãos se regozijassem na prisão dele. Ele não é que só que ele tinha certeza porque ele estava preso, ele confortava os irmãos que estavam tristes, claro, né? Quem não ficaria triste, ainda mais naquela época, né? Com toda a dificuldade que tinha de ouvir a palavra, não é igual hoje, né? Que alguém já deixou gravações, se a pessoa não pode falar, tem as gravações, você vai lá no YouTube, vai na internet e puxa tudo. Não, claro que não era assim. Então, eles dependiam muito de Paulo. E Paulo agora à distância, né? Preso, graças a Deus que podendo escrever, né? E escrevendo e falando para os irmãos e exortando no sentido de que, olha, isso tudo é plano de Deus, o fato de eu estar aqui, né? O fato de eu estar aqui preso, ou seja, em qualquer situação que Paulo estivesse, ele tinha plena consciência que era plano de Deus na vida dele, né? Ele andava com o Senhor, né? Então, tudo que acontecia na vida dele, ele tinha plena consciência. Não era porque ele estava desobedecendo a Deus, não, né? Porque às vezes podia até ser isso, né? Desobedecia a Deus e agora está vindo a lei da semeadura sobre a minha vida. Não. Paulo tinha consciência que aquela prisão fazia parte do plano de Deus. Então, ele falou, irmãos, fiquem tranquilos, fiquem sossegados, né? Continuem pregando o evangelho, fazendo o que eu estou fazendo a minha parte daqui. Estou preso, mas estou aqui. Estou escrevendo, estou evangelizando, né? Aqueles que eu posso pessoalmente, certamente, quem se aproximava dele ali pessoalmente ouvia as palavras do Senhor, e ele escrevendo, né? Várias das suas cartas foram escritas quando ele estava preso. E ele, então, para mostrar que realmente, né, quem está em Cristo, né, não se deixa abalar pelas coisas desse mundo. Não se deixa. Porque doença sempre haverá na sua vida. Quando eu digo na sua vida, se não for na sua própria, e vai ter. Na sua também, já tem, aliás, já tem. Você pode até não saber, obviamente, né? Se você tem uma pintinha aqui na sua pele, essa pinta surgiu de onde? É a doença, é o processo, né? As rugas começaram a aparecer, não sei o quê, por mais que você esteja, não, estou muito bem. É verdade, que bom que você esteja bem. Mas não tem como, né? A doença vem, a degeneração vai acontecendo aos poucos, né? E outros têm doenças mais fortes, às vezes, seus familiares, ele próprio não tem, mas tem um familiar que tem, ou vai ter um amigo, e se não é uma doença física, é uma doença psíquica, né? Se não é psíquica, é espiritual, não tem como, né? Esse é o mundo agora. Temos que nos desesperar com isso? Não, não. Por quê? Tudo é plano do Senhor. Se você vive, né, no Senhor, tenha confiança que a sua salvação está garantida, né? A solução para a sua vida está garantida no Senhor. Agora, os percalços desse mundo, vamos passar, vamos. Como Paulo teve lá o seu espinho na carne, né, que era algo até contínuo,
além desse contínuo, ele teve vários, como diz o outro aí, vários perrengues que ele passou na vida, né? Vários, né? E açoites, apedrejamento, né? Navio lá que foi a pique, né? E tudo mais, e quantas coisas ele passou, e outros, né? E todos nós, vamos assim, não devemos desanimar, temos que estar animados em Cristo. Tudo é plano do Senhor. Então, é isso que ele dizia, não se preocupe com a minha prisão, não. Estejam alegres no Senhor, né? Eu estou preso aqui, mas estejam alegres. E é isso, né? Ele confiava no Senhor, que devido até à prisão dele, isso ele chegou a falar, né? Ele entendia que isso estava fazendo que a igreja se movimentou até mais, né? Quando ele estava preso, né? Eles se movimentaram, e é isso ele estava alegre. Paulo ficava alegre com isso. Que bom, né? Que eles estão se movimentando, estão levando a palavra. Essa era a preocupação, a única, né, de Paulo, né? Levar a palavra, levar o conhecimento do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que essa também possa ser essa vontade, né, que possa ter em nossos corações, esse desejo colocado pelo Senhor de falarmos do seu amor e cada vez mais procurarmos obedecê-lo, porque sabemos que essa é a solução, né, para as nossas vidas e daqueles também que precisam de solução para suas vidas. A solução está em Jesus Cristo, né? Cristo é a solução. Que Deus nos abençoe e vamos agradecer ao Senhor com 3 glórias a Deus e eu passo para o pastor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que el Señor nos abençoe y que el Señor possa grabar en nuestros corazones esta linda escola dominical que hemos estado aprendiendo la palabra del Señor. Hermanos, los avisos que tenemos es que la hermana Raquel ya está pronto, ya los trabajos de las crianzas van a estar en el WhatsApp de las crianzas y también en YouTube, y también tenemos a la noche, a las 19 horas, culto presencial, y también tenemos online, y la palabra estará con el presbítero Roberto Rebouza. Que el Señor nos abençoe y podamos estar en todos estos servicios que el Señor nos tiene ainda para este domingo, inicio de semana. Vamos a terminar, si es la voluntad del Señor, y vamos a agradecerle al Señor por todo lo que el Señor nos ha traído en este domingo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, que ha llegado a nuestro encuentro, Señor, y te agradecemos, Señor, porque entendemos que será la que nos guía, la que nos direcciona y la que nos muestra, Pai, el camino que debemos hacer para un día podernos encontrar contigo. Que podamos ser dóciles a tu palabra, Pai, y podamos, Señor, si estamos cerrados, nos acertar junto contigo, mi Pai, y que esta palabra produzca vida en cada uno de nosotros, Pai. Señor, yo te pido en esta hora para que tú nos abençoes. También te pido por cada hermano y hermana que ha estado en esta escuela dominical. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, y tú sabes, Señor, lo que tus hijos precisan en esta hora. Que tú puedas entrar con providencia, Señor, y tú puedas abençoarlos, Señor. Que esta sea una grande semana donde podamos estar siempre en comunión contigo, Pai. Que todos nosotros podamos ser instrumentos en tus manos y a través de nuestras bocas tú puedas poner palabra de vida, Señor, y palabra de transformaciones. Señor, que a tu voz salga por las nuestras bocas, Pai. Yo te agradezco, Señor, y prepáranos para el culto de esta noche. Que haya salvación, que haya vida eterna, que haya transformaciones de vida. Nos te suplicamos y nos te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.